Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos se colocar em pés em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao santo nome dele nesse momento. Aleluias. Vamos começar a avivar dessa manhã. Nós estamos aqui para buscar o santo nome dele. Não sei se os irmãos sabem, mas nós estávamos em vigília. Nós jovens aqui da igreja, né? Todos nós estávamos em vigília e nós estamos aqui até agora. Nós estávamos desde ontem às 10 horas da manhã e da noite, perdão, exatamente, o sono pegou, viu? Desde ontem até às 10 da noite até hoje. Claro, tivemos um momento de sono, né? De dormir um pouquinho, mas passamos a maioria do tempo buscando. Você viu que alguns deles estavam ali na frente recepcionando, outros estão aqui e outros estão aqui. Alguns tiveram que ir para casa, mas isso é uma vitória, a gente buscar o Senhor. E quem não veio, da próxima vez venha, porque foi muito importante. Eu acredito que para todos nós, né, recebemos um renovo, recebemos a unção de Deus, falamos em línguas, fomos batizados com o Espírito Santo, e Deus pôde agir em nosso meio através da palavra. Isso é muito importante. Isso não é só importante para o jovem, né? Isso é importante para todo mundo. Nós precisamos nos avivar, nossa carreira, na nossa fé. Isso é muito importante. Nesse momento eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração e vamos elevar nossa primeira oração nessa reunião que estamos abrindo nessa manhã de domingo. Vamos, Pai, nós queremos engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por estarmos aqui cultuando a Ti, Pai. Nós queremos, Pai, entregar nosso melhor a Ti. Nós queremos entregar nossa melhor adoração a Ti. Nós queremos entregar o nosso melhor louvor a Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, toca em nosso coração. Abre o nosso coração para que possamos ouvir a Tua palavra, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, abre o coração daquele que está do nosso lado, da nossa família, aquele que precisa ouvir da Tua palavra, aquele que precisa ouvir, Pai, o Teu Evangelho, aquele que precisa ouvir do Teu renovo, Pai. Ô Espírito Santo, nós te pedimos, esteja presente em nosso meio, toca o coração daquele que está aqui. Pai, se faz presente aqui, Pai, para abençoar, para curar, para transformar, para revigorar aquele que está triste, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, conduza, Pai, conduza ao nosso meio, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Quem sabe canta e quem não sabe vai passar na tela para você ali. Coloque os seus pensamentos em Cristo e adore a Ele nesse momento. Que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção. Diga, que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, começa a declarar nessa manhã. Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição.
Santo, declare que Ele é santo. Santo, Deus poderoso, santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, e Deus poderoso, não há outro igual, cante. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, não há outro igual, só tu és santo, 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 Deus poderoso, mais uma vez, santo, 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 Deus, e Deus poderoso. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, cante. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva, e então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. E vai chover, declare, e vai chover, e abre as comportas do céu, e vai chover, e vai chover, e abre as comportas dos céus, e vai chover sobre a sua vida, vai chover nessa manhã sobre a sua casa, vai chover no seu coração. Abre as comportas do céu sobre as nossas vidas, oh Espírito Santo, declare, vai chover, e vai chover, e abre as comportas do céu, que se abra os céus, quero ouvir, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Fale assim, ó, que se abra os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Os céus se abram, que os céus fechados se abram, e o teu reino venha mover. A nossa fé está em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé está em Deus, e faz chover, e faz chover, e abre as comportas do céu.
faz chover, e abre as comportas. Agora eu quero ouvir o povo de Deus cantando. E faz chover, e faz chover. Todo mundo. E abre as comportas. Como um coral bem lindo. E faz chover. Eu quero ouvir o povo de Deus cantando bem alto. Pode ser melhor. Faz chover, e faz chover. Começa a profetizar sobre a vida do seu irmão. Vai chover, e abre as comportas do céu. Fale, e faz chover. Faz chover sobre a sua vida. E faz chover bênção sobre a sua casa. E abre as comportas do céu. Se pedimos, e se pedimos, cante, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá, como chuva, e como chuva descerá. Se pedimos, mais alto. E se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, e vai chover. Abre, e abre as comportas do céu. E vai chover, faz chover, e abre as comportas do céu. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde este rio passar, tudo vai transformar. Tudo vai transformar. Pois levam a vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero ouvir a tua voz. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero, Jesus, beber da tua fonte. Eu quero beber da tua fonte. Fontes de águas vivas. Águas vivas. Tu és essa fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Jesus, tu és a fonte, Deus. És a fonte que nós precisamos, em quem confiamos. Nossa esperança está depositada no Senhor. Levante as suas mãos, oh Espírito Santo de Deus. Jesus maravilhoso, nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Venha com as tuas águas purificadoras e nos
purifica, meu Deus. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande e poderoso amor. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. eu Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, Jesus, aleluia, maravilhoso. quero beber Do teu rio, Senhor. sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Pai, Tu és a fonte que sustenta a nossa fé. Tu és a fonte que sustenta a nossa vida, Pai. Tenhas liberdade, opere em nós e através de nós. Que a Sua palavra, meu Deus, ela fortaleça o nosso coração e nos leve para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Se você ama Jesus, diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus com fé, com alegria. Louvado seja Deus. Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que bom que você está aqui com a gente. Pastor, estamos com a voz um pouco gasta, né? Tivemos uma noite na presença do Senhor e você foi alvo das nossas orações, amém? Oramos pela igreja, oramos por cada um de vocês que estão aqui. E eu espero que esse dia seja uma bênção para nós, amém? Podem se assentar, por favor. O pastor vai falar um pouquinho baixinho assim. Se precisar, nós damos um gás lá. Senão o pastor não termina o culto, que a voz está um pouco gasta, né? Passamos essa madrugada, passamos essa noite de sábado para domingo na presença do Senhor. Foi muito bom estar aqui com essa galera jovem, né? Eu sou jovem, né? Então tá tudo certo, tá tudo igual, né? E eu quero trazer um recado para vocês, uma mensagem que está em primeiro livro de Samuel. Vamos até primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 16. 1 Samuel 16, versículo de número 7. Isso, tá alguma coisa reverberando aí. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos começar a partir do versículo 7. A Bíblia fala, a narrativa sobre a história do primeiro rei de Israel. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Nesse tom de voz está me ouvindo? Tá? Maravilha. A história de Israel contada, né, pelo período monárquico, o primeiro rei que esteve à frente do povo de Deus foi o rei Saul. E o Saul, por ter sido um homem desobediente, um homem que não agradou a Deus, quando Deus o chamou para que ele fizesse uma obra, né, em obediência ao Senhor,
Por sua desobediência, Deus disse assim para ele: olha, eu rejeito Saul hoje do reino, e a partir de agora vou colocar outro. Não quero mais que Saul seja o rei do povo de Deus. Entenda, quando nós estamos andando na obediência, Deus nos permite governar. Diga graças a Deus. Deixa que nós tomamos decisões, Ele nos dá liberdade. Mas quando nós desobedecemos ao Senhor, o Senhor, além de se entristecer conosco, a Bíblia fala que Deus rejeitou. Deus rejeita todos os soberbos. Quem já leu isso? Deus rejeita o soberbo. Quem que é o soberbo? É aquela pessoa que ela acha ser melhor que os outros, ela acha que não precisa obedecer e por aí afora. E uma das coisas importantes é que no momento que Davi ele aparece na história de Israel, é um momento de incerteza, de insegurança. É um tempo que Deus está contra o reinado do rei Saul. Saul, por sua vez, tinha já um legado construído, que ele fez com suas mãos, que Deus não consolidou. Você pode construir muita coisa com as suas mãos, mas se o Senhor não consolidar, não firmar as suas obras, os seus trabalhos, em vão é aquele que trabalha sem Deus. Amém? Salmo 127. A Bíblia declara que aquele que trabalha sem que o Senhor esteja edificando, está trabalhando de forma inútil. Ou seja, vai deitar tarde, vai sempre trabalhar de madrugada, a pessoa se esforça, se mata para fazer muita coisa, mas no fim o resultado é zero, porque Deus não trouxe crescimento, Deus não trouxe edificação. E agora Davi é chamado, através do chamado que Deus fala a Samuel, dizendo: vá até a casa de Jessé, o belemita, e dos filhos de Jessé eu escolhi um deles para ser o rei em Israel, e eu quero que você vá ungir ele. Entenda que quando nós recebemos uma unção da parte de Deus, essa unção, ela nos fortalece, só que nós vamos ter que, nessa unção, pleitear até alcançar o que Deus quer para nós. Amém? E nós temos que aprender. A partir do versículo 7 fala assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para os nossos corações. Então, quando Samuel entrou dentro da casa do Jessé, ele já pega e fala: olha, este aqui, o filho mais velho, que era o Eliabe, tinha porte físico avantajado, ele era forte, ele era um homem de guerra, sabia lidar com a espada. A primeira coisa que Samuel entende é: esse homem será o rei. Entrei aqui dentro e o mais forte dentre deles, e o que mais se destacou aos meus olhos, é o Eliabe. E Deus, ele fala: ô Samuel, deixa eu explicar uma coisa para você, você está começando agora, pode desligar para mim, por favor? Você está começando agora e você não entende. Eu não escolho as coisas, nem pessoas, de acordo com a grandeza que elas pareçam ser ou ter. Eu olho para o coração. Então esqueça a aparência, encontre o filho a qual eu quero que seja o rei. Então, irmãos, a aparência, ela engana, sim ou não? Aos olhos de Samuel, Eliabe deveria ser o rei, porque ele tinha aparência de rei, ele tinha porte de rei, ele tinha estatura de rei, mas Deus não queria consagrá-lo para isso. Nós temos que tomar um cuidado para não querer ser aquilo que Deus não quer que eu seja. Vamos falar junto para guardar no coração? Eu não quero ser aquilo que Deus não quer. Agora, se Deus quer, aí eu vou lutar por aquilo. Porque tem muitas pessoas que estão lutando para alcançar, para prosperar, para melhorar de vida, o que não é errado. A pergunta que eu lhe faço para você: você sabe por que Saul foi rejeitado? Alguém sabe por que Saul foi rejeitado por Deus? O primeiro rei, ele foi rejeitado por desobediência. A Bíblia fala que ele foi até o arraial dos amalequitas, que Deus deu uma ordem: vá e destrua tudo. Essa era a ordem de quem?
Mas pastor, olha que ordem que Deus deu. Deus é soberano. Ele é antes, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Mas pastor, eu sou contra, tadinho do Saul. Irmãos, quem sonda os corações não é você. Às vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para as suas histórias que achamos conhecer, porque as pessoas são conhecidas de Deus, não nós. Amém? As pessoas são conhecidas de Deus. Você pode olhar e ver muita coisa, até pensar, puxa, por que estão passando por isso? Mas quem conhece o coração é Deus. E às vezes achamos até certas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas que pode parecer até injustiça para a gente. Mas o que está acontecendo na vida dessa pessoa, na verdade, é uma justiça de Deus. Então, nós temos que ter um cuidado para não querer passar a mão na cabeça do pecado ou daquilo que desagrada a Deus. Então, se tornar alguém que Deus não quer, é uma das coisas que vai afastar você de Deus. Então, não queira ser, por exemplo, um pastor se Deus chamou você para ser um coluna na igreja. Amém, irmãos? Que vai sustentar, que vai ser um Barnabé, que vai caminhar com o pastor. Acorda o Lucas aí. Não vou deixar vocês dormir. Não vou. Eu pego uma Bíblia aqui e taco uma Bíblia em vocês aí. Os jovens passaram a noite toda acordada, né, irmão? E eu falei, vão dormir. Se não quiserem dormir agora, não pode dormir também. Brincadeiras à parte, nós temos que aprender a dominar, irmãos, o entendimento daquilo que Deus quer. E como que nós fazemos para dominar o que Deus quer? Aprendendo a palavra. O que Deus falou para Samuel? No ouvido de Samuel, não é esse. Não é porque você pensa que é esse que tem que ser esse. Não é porque você pensa que isso vai ser o melhor para você. Bom dia, gente. Glória a Deus, agora vai sair. Não é porque você pensa que é bom, que tem que ser bom. Às vezes você pensa que é algo, nossa, é uma oportunidade muito boa para mim, mas aquela oportunidade pode acabar com a tua vida. Pode acabar com o teu reinado, pode acabar com o teu casamento. Não, pastor, é uma bênção. O Saul também estava vivendo uma bênção e Deus rejeitou ele. Então, estar no projeto de Deus é fazer o que agrada a Deus, de maneira que você faça as coisas de acordo com a palavra, não de acordo com o que você pensa. Porque tem muita gente fazendo coisas boas, que, diga-se de passagem, não há pecado nenhum nelas, mas não estão agradando a Deus. Ah, pastor, eu tenho que fazer agora enquanto eu sou novo. Verdade, faça, se esforce. A Bíblia fala que o jovem é forte, amém? Só que tem gente que está deixando a família por causa de trabalho. Tem gente abandonando a igreja por causa de coisas, muitas vezes, não, pastor, eu trabalho demais, eu tenho pouco tempo para o Senhor. E o que é que importa nessa vida, gente? O que mais importa nessa vida? Ah, pastor, ganhar bastante dinheiro. Pois é, você vai levar teu dinheiro junto no teu caixão? Nem o caixão, por mais bonito que ele for no dia que você partir, né, vamos comprar um bem bonito para você. Você não vai levar nem o caixão bonito, irmão. Nem a cerimônia que foi. O dia que você partir dessa vida, no dia da cerimônia da tua partida, irmão, nem você vai poder se alegrar, porque você já partiu. As pessoas vão poder ficar ali, vão chorar. Puxa, mas como que eu vou viver a vontade de Deus se eu não sei o que é a vontade de Deus? Por isso a gente tem que estar na palavra. E o cuidado dele versículo de número 8. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse também, tampouco este escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido nem escolhido estes, não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram os jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas, e disse, pois, Samuel a Jessé, por favor, comigo, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Diga graças a Deus. Uma das coisas mais importantes desse versículo é perceber que até o pai esqueceu que Davi era gente. O pai de Davi esqueceu que Davi era filho dele. Deus mandou ungir um dos filhos de Jessé.
o Samuel entendeu que era o Eliabe. Deus disse, não olhe para a aparência. Lembre, se você conhece um pouquinho da história, se você voltar em 1 Samuel capítulo 8 e 9, você verá que o rei Saul foi eleito pelo povo porque ele era o mais... Ou seja, Deus olhou para a aparência do Saul? Não, quem olhou foi o povo. O povo elegeu a Saul, porque achara que Saul seria um bom rei. E Deus permitiu, porque o povo queria, porque queria um rei. Agora, por esse momento, passou todos os filhos de Jessé que estavam na casa junto com Jessé, e nenhum deles foi escolhido. Às vezes nós temos esse sentimento também. Você já teve esse sentimento de desprezo? Quem já sentiu esse sentimento de desprezo? Já sentiu? De que parece que, puxa, parece que ninguém lembra de mim. Parece que o Senhor não se lembra de mim. Parece que tudo que é feito em contrariedade à minha vida. Parece que eu sou esquecido da sociedade. Parece que para mim nada vai dar certo. Davi foi esquecido pelo próprio pai. Não, eu tenho 7 filhos aqui, tem um lá, um moleque, um menino lá, que está lá no campo, cuidando das minhas ovelhas, só para você ver que legal, né? O único que estava cuidando do que era dele, era o que foi excluído. E normalmente você vai ver, sempre aquela pessoa que está buscando a Deus, é aquela pessoa que passa por mais tentações. A pessoa que está andando com Deus é a pessoa que mais será afligida. É a que mais terá combates da sua alma. Diz o livro de Lamentações, se não me engano é o capítulo 3, a Bíblia fala assim, o Senhor pleiteou os pleitos da minha alma. Tem coisas que nós guardamos no coração, não deveríamos guardar, e esses pleitos muitas vezes nos impedem de chegar onde Deus quer, porque a gente vai se colocando como o patinho feio da vida. O que é o patinho feio da vida? Você se acha o excluído. Você acha que Deus não chamou você para crescer. Diga, eu vou crescer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou crescer, eu não vou ficar estagnado. Mas, pastor, nem minha mãe lembrava de mim, nem meu pai lembrava de mim. Não se preocupe, porque Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Vamos viver agora esse ano 2023, o missionário nos deu essa direção para a nossa igreja, Igreja da Graça, em todo o país e no mundo, é o ano da determinação. Nós temos que aprender a ser determinados, ainda que sejamos excluídos, mas determinados a chegar onde Deus quer. Amém? Versículo de número 12. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Lembra que o Samuel disse, ninguém de vocês que estão aqui, lembrando que o profeta era uma autoridade, irmãos, respeitada. Não é como hoje que o pastor fala e o pastor, não dá nada, vamos assistir o jogo da Argentina, né? Depois se der tempo nós vai no culto de noite. Não, hoje tem final da Copa do Mundo, para que eu vou para a igreja? Não, para que mandar meu filho para ir para a vigília com os jovens? Para quê? Não, o pastor está ficando doido, as crianças têm que dormir para crescer. Não escuta mais o profeta. O pastor fala, mas já não entra no coração. A pregação já não tem mais valia nos corações. Para esses dias, para esse momento, o pastor, o profeta, ele falava e as pessoas tinham temor porque sabia que era quem falando? Era Deus. Deus estava ali cochichando pelo Espírito Santo, falando, olha, é esse aqui, esse que eu escolhi. Só que ele falou com muita clareza, ninguém pode nem sentar em volta da mesa antes que Davi chegue. Irmãos, vão ter que esperar você chegar. Vocês estão desanimados, gente? Vão ter que esperar você chegar para sentar à mesa. Vão ter que honrar você. Querendo, vão ter que honrar você. Por quê, pastor? Porque eu sou um Davi. Eu sou um Davi, posso ter sido excluído por tudo e por todos, mas Deus não esqueceu de mim. Só se assenta à mesa para comer a hora que você sentar, porque a honra será dada a quem se deve honra. Quem obedeceu, quem andou com Deus vai ser honrado. Mas por que tem tanta honra em Davi, pastor? Por que Davi é tão honrado assim a ponto do profeta falar, eu vou ficar de pé igual um 2 de paus aqui parado e todo mundo vai ficar junto, porque nós não vamos sentar, porque o cara que está vindo aí, o rapazinho que vocês estão excluindo, ele é o rei de Israel. Amém, gente?
Então, quando ele fala essas palavras, entendemos nós diretamente essa palavra, que tinha algo para Davi, mesmo sem nem Davi pensar que tinha algo para ele. Davi não sabia o cuidado de Deus, porque ele estava excluído, mas ele estava fazendo a sua parte, mesmo quando ninguém estava vendo. Versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então entenda, irmãos, parece uma coisa tão simples, não é verdade? O que o Samuel fez para poder abençoar o Davi, gente? Ele pegou um vaso que tinha um azeite consagrado, ele abençoou, consagrou ao Senhor aquele azeite, ele pega daquele azeite e coloca-o no alto da cabeça de Davi e abençoa. A partir de hoje você tem uma unção, uma capacidade a qual você não tinha até o momento dessa capacidade, até o momento dessa unção que é colocada sobre você. Em Eclesiastes a Bíblia fala, não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. O óleo representa a unção. Não saia da unção, não saia da obediência, não saia daquilo que Deus te entregou, porque isso será para você a força de Deus para você crescer e chegar na promessa. Amém? Versículo agora de número, vamos pular um pouquinho, o Saul fica atormentado, o Saul fica endemoniado. Por que ele ficou endemoniado? Vamos ver se a gente consegue entender. Uma pessoa que se afasta de Deus e desobedece a Deus, uma pessoa que vai fazendo tudo para poder se afastar do Senhor, ela vai ficando atormentada? Você acha que ontem fizeram uma pergunta, a gente fez perguntas e respostas com os jovens ontem, perguntaram assim, pastor, não vir para o culto para assistir o jogo da Copa é pecado? Eu falei, e vai para o inferno. Eu falei, brincadeira, não falei isso não. Às vezes a gente tem que entender, irmãos, que claro que para algumas pessoas é pecado. Por quê, pastor? Porque para algumas pessoas ela dá muito prazer, ela dá muita alegria para aquele futebol. É errado jogar futebol? É errado assistir o futebol? Não é errado. Mas o nosso coração tem que estar ligado em quem? Em Deus primeiro. Eu vou buscar o Senhor, depois vou lá assistir o jogo da Copa. Né? Isso não é para assistir, vai para dar, eu assisto depois a reprise. Nem é o Brasil mesmo, né? Mas espera aí, tem muita gente que ela está apegada somente às coisas. Como aprendemos ontem aqui, Deus não olha para as coisas, Deus olha para as pessoas. Amém? Deus não olha para as coisas, Ele olha para os corações. Davi foi lembrado, Davi foi ungido. A pergunta é, ninguém está sabendo em Israel sobre isso, somente a casa de Jessé, somente os seus pais e somente os seus irmãos sabem disso. Eu acredito, irmão, que todos ficaram mordidos, ficaram todos bravos, porque Jessé tinha Davi, o filho mais novo. E a Bíblia ensina que o mais velho era o dono da herança, da bênção. Irmãos, independente se te disseram para você que você nunca seria nada, nunca conseguiria nada, nunca seria feliz. Ah, pastor, isso é uma maldição de família, meu Deus do céu. Então a maldição é quebrada quando o jugo é quebrado. Quando que o jugo é quebrado? Quando tem uma unção. Uma oração com unção, uma palavra com unção, um momento que você busca Deus com unção, com capacidade, Deus quebra o poder e as amarras do inferno. Diga graças a Deus. Agora o Saul, desobediente, está atormentado. Por que as pessoas ficam vendo coisas? Por que as pessoas ficam com medo de ficar sozinhas? Porque as pessoas vão ficando isoladas cada vez mais afastadas, porque elas vão ficando atormentadas, que quando você se afasta de Deus, se aproxima de quem? Do diabo. Se afasta de Deus, o diabo vai agarrando a pessoa aos poucos, vai afastando a pessoa aos pouquinhos. Ela vai ficando irritadiça, vai ficando explosiva, vai olhando para o marido e fala assim, eu não quero saber desse homem, esse homem para mim não é o homem que eu queria para a minha vida. Viveu 50 anos junto, mas agora não quer mais. O diabo vai fazendo o quê, irmão? Vai falando, vai semeando. Eu acho que o meu problema é essa igreja, sei lá, esse pastor não prega a palavra, essa igreja não tem alegria. Pois é, irmãos, às vezes a gente está com os nossos olhos voltados totalmente contrário à palavra. E aí o diabo vai usar essa ferramenta que o teu coração está cheio de amargura, cheio de contrariedade, ele vai usar essa ferramenta que você dá para ele. Saul ficou atormentado, um espírito do diabo, um demônio tomou conta da boca dele. Quem se lembra de Davi,
Você vai ver lá na frente Davi cortando a orla do manto de Saul, e depois ele fala: olha, eu fui até você, Saul, eu poderia ter matado você, mas eu não faria isso porque você é um ungido do Senhor. A Bíblia fala que nos ungidos do Senhor o maligno, quem é ungido do Senhor, diga amém. Então, se você é ungido, não jogue a sua unção fora. Não se afaste de Deus, porque se você fizer isso, o diabo vai te atormentar. Você vai começar a sofrer na mão do capeta. E agora o demônio está atormentando Saul, e aí então todos que estão ali, os seus pajens de armas, aqueles que estavam trabalhando, os copeiros, estavam ali vendo Saul perturbado. Saul estava a ponto de se matar de tanta perturbação. Aí vem o versículo de número 18, 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é o que, gente? Valente e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. E o Senhor? Irmão, esse rapazinho tem 17 anos. Qual a experiência que ele tem para poder ter essas prerrogativas, esses adjetivos que falam sobre o nosso amigo Davi? Irmãos, tem pessoas que só de você falar com ela você sente algo diferente. A conversa é diferente, o ambiente é diferente. E já tem pessoas que se você ficar muito perto dela, você já fica perturbado só de ficar perto dela, não é verdade? Davi perturbado, Saul perturbado, e Davi, ele só com gentil presença, gentil aspecto, ele chega ali e ele fez que as pessoas enxergassem ele de maneira diferente. Mandaram chamar Davi, versículo de número 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. O que acontece ali, gente? E o amou muito, e foi então seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Você vê que uma pessoa perturbada, ela pode até encontrar alguém ou alguma coisa, alguma motivação para poder voltar a se alegrar. Só que uma pessoa que não se liberta por completo, mais cedo ou mais tarde ela vai se revoltar de novo. Tem pessoas que ela se purificou: pastor, graças a Deus, já não faço mais isso, já não faço mais aquilo, já me libertei dos pecados. Só que nós temos que nos libertar por completo, é 100%, amém, irmãos? Nós não podemos ter nenhuma reserva daquilo que ainda é errado. Saul tinha Davi com ele, pediu Jessé: deixa Davi comigo aqui, porque gostei dele, ele me ajuda, ele faz bem para mim. Você tem que fazer bem para as pessoas onde você está, amém, Jesus? Você tem que fazer bem para o irmão que está perto de você. Você tem que fazer bem. Você tem que trazer a unção de Deus com você. Quando Davi ficou junto com ele, a Bíblia fala, se você continuar a história, você vai ver que chega um momento que Davi, ele é atacado por Saul com uma lança. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Saul está sentado no seu trono, ele levanta um momento, ele olha para Davi, porque o povo começou a olhar para Davi com olhos diferentes. E vamos falar a verdade, irmãos, uma pessoa que é ungida por Deus, ela é diferente. É ou não é? É diferente. Há um brilho no falar, há um brilho nos olhos, há um brilho nas suas responsabilidades. Tudo que é feito com amor, com excelência. Tudo que Davi fazia era com amor. E a Bíblia diz, irmão, que ele passava, a Bíblia dizia que Davi venceu 10 milhares e Saul venceu milhares. E aí brotou um sentimento chamado inveja. E essa inveja trouxe um grande estrago para Israel. Irmãos começaram a ter peleja dentro de casa, em vez de ir contra os inimigos verdadeiros. Quem que é o nosso inimigo? É o diabo, o inimigo da fé. É ele o nosso adversário, não é a sogra. Amém? Às vezes a sogra também. Não, brincadeira. Né? Não é a sogra, não é o sogro, não é o cunhado, não é o marido, não é a esposa, não é o patrão. O nosso inimigo é Satanás. Ele é o inimigo da nossa alma. Só que às vezes nós estamos tão perturbados que nós constituímos como inimigo as pessoas. E aí começa a guerra que Deus disse: nós não lutamos contra a carne
e nem contra o sangue. Nós não pelejamos contra as pessoas. A nossa milícia não é carnal, a nossa milícia é espiritual. Por isso a importância de você estar sempre combatendo. Por isso você vai sempre ouvir um pastor falando, olha, busque a Deus, não se afaste, não estou te vendo na igreja mais, o que está acontecendo? Por que essa pessoa tem essa preocupação? Porque o momento que você se afasta é a hora que o diabo vai em cima de você. Se afastou é a hora que o diabo vai começar a fazer o quê, irmão? Vai começar a falar nos seus ouvidos. E muitas vezes você vai achar, não, é de Deus isso, né? É Deus que está falando comigo. Que Deus o quê, irmão? Ele quis matar o jovem Davi. 3 vezes a lança ficou cravada na parede, fincada na parede, que se acertasse Davi, Davi teria morrido. Mas como diz um louvor, quem tem promessa não morre, né, irmão? Né? Deus não permitiu que nada acontecesse com Davi, porque Deus deu para ele uma unção. E se você aprender a viver na unção de Deus, todas as promessas de Deus se cumprirão sobre você. Amém? Deixando essa parte, agora vamos ao versículo de número 18, versículo agora de número 19. 20, né? 21. 21. Isso, 21. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Mesmo Saul, irmãos, estando atormentado, ele precisava de alguém para lhe ajudar. Às vezes nós estamos afastados uns dos outros, e isso é um grande erro que você comete. Vocês já ouviram falar de uma doença do século, chamada depressão? A ansiedade, essas coisas que acontecem. Hoje acontece muito isso. Tem gente que tem até essas coisas e nem sabe. Quanto mais excluso, quanto mais recluso você gosta de ficar, mais o diabo vai usar essa reclusão. Não, pastor, mas tem a reclusão boa de buscar o Senhor. Vamos ser sinceros. Quando é para buscar Deus, traz alegria, não traz tristeza. Tem gente que só gosta de se isolar, para quê, irmãos? Porque não quer falar, porque ela está com uma mágoazinha. Ela usa a mágoa que um fez, ela faz como se todo mundo tivesse feito algo para ela. Ninguém mais tem valor no coração dela. Ser humano nenhum presta, igreja nenhuma presta. Você tem ouvido isso aí? Tem ouvido essas coisas? Por quê? Porque Saul estava distante de quem podia ajudar. Quando Davi chegou, trouxe alegria naquela casa, porque Davi era de Deus. A Bíblia fala que ele pegava a sua harpa, na sua simplicidade. Eu acho que ele tocava, para ele poder tocar agora para o rei, ele tocou para o urso. Ele tocou para o leão, porque o leão escutou que Davi estava tocando a harpa, e aí viu que a ovelha estava sozinha, ele falou, agora eu vou pegar essa ovelha, porque não tem pastor nenhum cuidando. No momento que Davi estava adorando a Deus, ele não deixou que a ovelha fosse levada pelo urso e nem pelo leão. Irmãos, há uma unção sobre você, e essa unção te capacita para vencer coisa grande. Amém? Vencer os leões, vencer os gigantes que estão diante de você. Você conhece um tanto quanto bem a história, sabendo que a grande ascensão de Davi foi o gigante Golias. A tua grande ascensão, o grande crescimento verdadeiro, como um cristão nato, é vencer o gigante. Qual que é o seu gigante? Qual que é a sua maior batalha? Pastor, a minha maior batalha sou eu. Tem uma cantora, a Sara Beatriz, ela canta, o maior vilão sou eu. Você quer saber qual que é a pessoa que mais impede você de alcançar a bênção de Deus? É você mesmo. Desanimado, recluso, não procura ajuda. Quando uma pessoa, até falando de forma clínica, né, como se fosse médico, né, uma pessoa que está num quadro de depressão, ela não precisa só de medicamento, em alguns casos precisa de medicamento, mas a pessoa não pode ficar sozinha. Ela precisa de procurar ajuda. A pessoa está triste, ela está precisando falar, ela precisa abrir seu coração. E Saul estava atormentado, depressivo. Encontrou quem? O Davi, que trouxe alegria. Ele tocava a harpa e o demônio fugia. A unção que há sobre você faz o demônio, fugir. Amém? A unção que há sobre você. Que unção, pastor? A unção de Deus. A unção de Deus sobre você faz os demônios estremecerem, em nome de Jesus. Não é o que nós lemos na palavra? Eis que vos dou o poder para pisar as serpentes e os escorpiões e toda a força do mal. E mal nenhum, ainda que você beba algo mortífero, ainda que você beba um veneno, não lhe fará mal algum. É a unção de Deus, é o poder de Deus que está sobre você.
Pastor, tem gente que só de fazer nossa, pastor, só falou, aconteceu uma coisa simples que pastor nem imaginava que uma coisa dessa poderia fazer um grande mal, uma enfermidade tão grande, trazer uma bactéria tão poderosa desse jeito para matar uma pessoa, para deixar uma pessoa acamada. Quantas bactérias dessas poderiam ter matado você, mas você tem uma unção de Deus. Amém, gente? Algo que você não sabe explicar. Davi ficou melhor depois da unção, ele cresceu, ele ficou forte, ele virou rei agora? Não, ele tem uma unção. Deus o capacitou. Quando Deus lhe capacita, irmãos, você tem que pleitear a causa de Deus. Amém? Expulse os demônios. Você está tendo um ambiente ruim na tua família, você não vê paz na sua casa. O ambiente, marido e mulher, filhos e pais, não tem sido legal. Manda esse demônio embora, você tem uma unção. Ah, pastor, eu não consigo nem falar mais com a minha esposa, não consigo nem falar mais com o meu marido. Pastor, quer saber? Eu estou pensando até em abandonar tudo. Isso aí é um demônio, ele está tentando te perturbar. Manda esse demônio embora, é um demônio. Pastor, eu tomo um remédio hoje, passa, alivia, amanhã está doendo de novo. Isso aí é um demônio que está lhe atormentando. Deus tem um poder para mudar toda essa história. Amém? Deixa o capítulo de número 16, vai no 17, versículo 32. 17, versículo 32. A grande ascensão de Davi é enfrentar o seu maior gigante. Amém, gente? Versículo 32. Eu acho tão bonito os jovens assim, ó. Vamos fazer uma vigília por mês ano que vem, irmão. Para aprenderem, né? Acharam aí, gente? 32 assim, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua... Irmão, não meça a sua fé pela fé dos outros. Não meça a sua força, a sua capacidade pela capacidade. Se você não pode, eu posso. Lembrando, nós vamos começar o ano 2023 determinados a vencer. Você vai vencer enfermidade, você vai vencer tempo de dificuldade financeira, você vai vencer desemprego. Amém? Você vai vencer na faculdade. Amém, jovens? Amém, irmãos? Eu vou vencer. Pastor, no meu trabalho, eu estou até pensando, eu vou pegar férias agora, mas lá naquele trabalho é um pé de guerra, é um querendo derrubar o outro, você vai vencer no seu trabalho. Em nome de Jesus, pode falar amém? Eu vou vencer. Mas como que isso vai acontecer, pastor? Vai acontecer porque eu sei que Deus está comigo. Irmãos, pense, por exemplo, toda uma nação estava curvada com medo de um homem chamado Golias. E Davi fala, pode ficar tranquilo, não deixa mais ninguém ficar nervoso. Fala para o irmão do seu lado, não fique mais nervoso não. Presta atenção, o pastor está pregando algo tão importante para você, não olha para o chão, não olha para o lado, não olha para a parede, não. Olha para o Senhor Jesus agora nessa mensagem. Fala para o irmão aí, fala assim, não fica nervoso não. Se acalma. Fala para a irmã que não gosta de ouvir também, para o irmão que não gosta de ouvir. Não fica nervoso não. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. O Senhor é conosco. Eu falo assim, eu tenho uma unção de Deus. Amém? Eu tenho uma unção de Deus. E nessa unção de Deus nós vamos vencer. É isso que Davi falou. Davi sabia como vencer? Ele não sabia, mas ele sabia que Deus era com ele. Essa é a diferença de quem tem unção de Deus. Quem anda com o Senhor tem uma coisa diferente nela. Ele não era fortão para enfrentar o gigante, mas ele tinha a força de Deus, ele tinha a confiança em Deus. Ele acreditava que Deus lhe faria vencer aquela batalha. Como eu não sei, mas eu vou vencer. Pastor, como que eu venço esse problema que faz 10 anos, 20 anos que eu luto contra isso? Eu não sei como, mas Deus vai me dar a vitória. Amém? Versículo de número 34. Então disse Davi a Saul, teu servo, bem forte comigo agora, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o... Irmão, sabe o que o Davi está fazendo? Olha, eu já venci quanta coisa nessa vida. Eu já passei por quanta coisa nessa vida.
esse gigantinho aí é fichinha. Vamos ser sinceros, já passou por dias difíceis na tua vida? Quem fala, pastor, eu já passei dias pesados, difíceis, de chorar. Não sei você, vou contar uma história que você vai dar risada de mim. Tenho certeza. Fui para a escola, era criança, fui para a escola, eu era bem gordinho. Hoje eu sou gordão, né? Eu cresci, né? Eu me lembro, irmãos, quando eu fui para a escola, bem gordinho, estava com a camisetinha regata, bem verdinha, bem estufadinha. E eu me lembro que eu vinha da escola por um carreirinho, vocês sabem o que é um carreiro, né? Um caminho no mato. Tinha um caminho no mato que chegava na minha casa. Só que eu não precisava vir pelo caminho no mato, eu podia vir por dentro podia vir pela rua, só que eu queria cortar o caminho. Porque chegava mais rápido em casa, queria jogar bola, né? Piá é meio doido, né? Eu me lembro que estava chegando ali perto desse caminho, e na hora que eu pisei na mata ali, para entrar no carreiro, tinha uma cobra. Eu fiquei assim, ó. Quem lembra do Chaves Piripaque? Eu falei, meu Deus, é uma cobra? E agora? Não tinha nenhum amigo comigo, não tinha mais ninguém passando comigo. Minha casa estava longe. Voltar para trás era pior. Eu falei, e agora? Eu enfrento essa cobra, eu volto. Irmão, eu não sei, mas eu creio que foi Deus que fez aquele negócio. É Deus que faz as coisas, né? Mas, irmão, caiu uma chuva. Mas assim, estava aquele dia lindo. Do nada começa a pedra cair, irmão. Uma pedra. Minha mãe, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Uma pedra. Quem lembra daquelas bolsas da Positivo? Uma bolsa, tipo uma linha assim, lembra? Né? Era o point da época, né, irmão? Eu me lembro que era R$ 4,99 a bolsa. Compra uma para o seu filho dessa, ele vai gostar. Vai ou não? Vai amar. Né? E eu estava indo para cá, com aquela chuva, eu falei, se eu voltar para trás, eu vou ficar vou levar mais pedrado na orelha. Eu vou ter que enfrentar. E eu corri, pulei a serpente ali e corre. Só que foi muita chuva, mas muita chuva. E naquela chuva forte, aquelas pedradas começou a cair, começou a doer o lombo. Eu falei, eu vou morrer. Falei que vocês dão risada? Eu vou morrer. E eu comecei a gritar desesperado. Eu comecei a gritar e não tinha terminado ainda aquele carreirinho. Aí daqui a pouco eu gritando, desesperado, fiquei apavorado ali. É uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Me deu uma ansiedade, sei lá, um negócio ali. E eu fiquei travado. E aí chuva no lombo e pedra no lombo. Daqui a pouco quem aparece? Minha mãe. Ai, Deus mandou minha mãe, né? Mandou para me salvar. Às vezes você pensa que não vai vencer uma coisa que você está passando. Estou te contando isso aqui porque eu me lembrei agora que tem dias que você pensa que você vai morrer. Mas não é o fim. Irmão, o Golias é só mais um degrau. Você pode falar comigo? O Golias é só mais um degrau. Que degrau, pastor? O senhor está louco? Sim. Quando ele cair, eu piso e subo mais um degrau. O inimigo cai por terra, ele vai ser um degrau para você pisar. Você tem que vencer os seus medos. Você tem que vencer essa dificuldade que você tem de se soltar, quebrar a timidez. Às vezes nós estamos preferindo parar, ficar levando pedrada, do que você se esforçar. Corre, anda, caminha, mas não pare. Ficar parado vai piorar a situação. Amém? Deus vai ser o socorro. O Salmo 107, versículo 20, só na tela, não sei de você abrir não, Salmo 107, 20, olha o que diz aqui, vamos junto comigo? Enviou a sua palavra, e fez o quê? Nos sarou. O que a palavra tem capacidade de fazer com a gente? Sarar. A palavra nos sara, gente. Quando você escuta a palavra de Deus, ela está atraindo você para perto da promessa. O que Davi está fazendo eu já venci o urso, eu já venci o leão, e eu vou vencer o gigante Golias. Pergunta que eu faço para a gente poder fazer oração, vou terminar aqui. Davi, irmão, ele está contando o que ninguém sabia dele. Existem lutas que ninguém sabe que você enfrenta para estar de pé. Verdade ou mentira? Tem gente que não sabe, irmão, que você tem que engolir. Minha mãe falava engolir sapo. Já teve que engolir alguns sapos, já ou não? Atravessado, arranhando assim a garganta. Né? Tem coisas que você tem que suportar, passar por aquilo para chegar aonde Deus quer. Pastor, se eu não tivesse engolido tanta coisa, talvez hoje eu não estaria aqui. Quando eu falo nesse sentido de você engolir, é você muitas vezes entender que isso vai passar. Eu vou vencer esse momento. Então veja que Davi foi conhecido por Deus aonde, irmãos? Onde ninguém o conhecia.
onde Davi estava pleiteando, batalhando num lugar que ninguém sabe. Talvez no local de trabalho onde você trabalha, ninguém está lutando com a fé que você tem. Às vezes até estão tentando derrubar você, desanimar você. Mas você está ali, Deus, eu vou vencer. Está orando pela pessoa que está praguejando, você está orando por ela. Saul queria matar o Davi. Davi orando pelo Saul, lutando para vencer por Saul. Diga graças a Deus. Não é o que Jesus disse? Orai pelos vossos inimigos. É uma das missões mais difíceis, não é verdade? Orar por alguém que quer mal de você, é fácil? Não é, mas ele fala com muita clareza que eu vou, porque em outro momento eu venci, eu vou vencer de novo. Saul olhava para o quê, gente? Para a aparência. Você é um menino, você é muito jovem, como você vencerá esse inimigo? Aí Davi, com todas as letras, ele fala, eu venci, o senhor não sabe, mas o leão veio, eu matei ele. O urso veio e eu matei ele. Talvez você está esquecendo quanta coisa pior você já passou. Agora eu só espero o melhor. O pior já passou, irmão. Fique tranquilo que esse problema atual não é maior do que o que passaram. E se for, porque esse aqui era o gigante que colocou, não uma ovelha, não era só uma ovelha que estava na mão do leão ou do urso, mas todo Israel, estava todo mundo desanimado, porque o gigante Golias colocou medo em todo mundo. Então esse gigante, ele era maior não só no tamanho, mas ele também colocou mais medo, porque ele fez que todas as pessoas ficassem tristes. E numa casa onde Deus não está, as pessoas estão abaladas. Olhando, meu Deus, o ano que vem vai ser difícil. Não, o ano que vem vai ser uma bênção. Você pode falar isso? O ano que vem vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. E pastor, mas tudo indica que vai ser? Tudo indica que vai ser? Vai ser uma bênção. Pastor, estão falando, pode falar o que quiser, porque eu já venci coisa pior e vamos vencer de novo. Pastor, mas estão falando que é um gigante, não tem problema, vai ser um degrau para a gente subir, em nome de Jesus. Eu vou vencer essa parada aí, eu vou passar por cima desse gigante. E aí, quando ele fala essas palavras, vem o Saul tentando ajudar. Versículo de número 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Isso chama-se confiança. Quando você confia em Deus, você não tem medo do inimigo. Amém? Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Leia comigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma... Irmão, aprenda uma coisa, nunca vá lutar com a ferramenta dos outros. Nunca vá lutar com a roupagem espiritual do... Eu fiz assim para vencer, ele fez assim. Você não precisa fazer igual ele para vencer. Você não tem que copiar ninguém. Tá todo mundo investindo na bolsa. Você pode investir e crescer, mas pode investir e cair. Não, porque eu vou fazer assim, porque eu vou me mudar, porque eu vou comprar, porque eu vou fazer, porque eu vou abrir a minha empresa. Todo mundo está fazendo, está dando certo. Não. O que está escrito aqui, irmãos? Vamos ler de novo, versículo número 38. E Saul vestiu Davi das suas... De quem que eram as vestes que estavam em Davi? De Saul, não era de Davi. O que Davi entendeu? Versículo 39. E Davi cingiu da espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre. Davi sabia vencer com quem? Com Deus. Ele não precisava de ferramenta de ninguém. Não, pastor, a medicina vai inventar um medicamento que vai trazer a cura que eu tenho, um problema desde criança. Pastor, é um problema crônico que vai e que volta, a medicina vai encontrar. Não vai encontrar. Sabe por quê? Que encontre, em nome de Jesus, não estou praguejando, mas digo para você, eu não quero a ferramenta de ninguém, eu quero vencer com Deus. Eu vou poder chegar aqui nessa igreja e falar assim, olha, o demônio me afligiu nisso, nisso e nisso. Foi um gigante, eu pensei em morrer, eu pensei que não conseguiria, mas Deus me deu vitória. E eu quero contar para todos saberem que, confiando em Deus, hoje eu venci o câncer, hoje eu venci isso, hoje eu venci a incredulidade, hoje eu venci a mentira, hoje eu venci o pecado, a doença, hoje eu venci a maldade, a ignorância, o orgulho, diga graças a Deus. Eu venci o mal, eu coloquei o demônio no lugar dele, que é debaixo dos meus pés. E é assim que nós temos que fazer. Você conhece bem a história, para a gente poder só guardar a lição para voltar para casa. Não use a unção dos outros, use a unção que Deus te deu.
Ah, eu quero ser igual o pastor. Se você fala, eu quero pregar, quero falar, quero andar com Jesus, não olhando para o pastor, quero ser igual o missionário R.R. Soares, é muito bom ver a unção, a capacidade que Deus concede às pessoas que buscam a Deus, mas busque você aquilo que Deus tem para você. Cada um de nós temos uma promessa, uma palavra de Deus, e se pleitearmos na unção de Deus, nós vamos vencer todos os nossos inimigos. Diga graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma determinação aqui agora, vamos ficar de pé, nós vamos determinar a nossa vitória agora, amém? Os amigos de casa, fiquem na graça de Deus e Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu estou